Um dos pontos importantes que nós conversamos da experiência de ser casal é essa dimensão da outra pessoa ser uma outra pessoa. E existe a dimensão consciente, de nós conscientemente termos diferentes interesses, diferentes perspectivas, diferentes vontades. Mas existe também toda aquela dimensão de nós mesmos que, apesar de serem nós mesmos, não é conscientemente acessível para nós, não é conscientemente escolhida, controlada por nós. Nossa dimensão inconsciente das motivações e desejos e fantasias. Num casal, isso também está presente. Cada pessoa vive a partir da lente das suas fantasias. E a gente perceber como essas fantasias fazem parte da relação de casal, da dinâmica de casal, é também uma experiência quando a gente escuta sobre as pessoas vivendo juntas, como é as pessoas vivendo juntas, o que elas esperam, o que elas imaginam, como que elas se veem uma outra, o que elas desejam daquela relação, como elas se sentem, como elas vivem aquela relação. Eu cheguei a dizer numa aula anterior para vocês que eu costumo brincar que se você ouvir 10 pessoas diferentes, dessas pessoas são 5 casais. Cada pessoa conta do relacionamento, cada pessoa conta da outra pessoa com quem se relaciona. Mesmo ouvindo essas 10 pessoas diferentes, a gente não consegue ligar quem é casal com quem é o parceiro, parceira com quem. Porque a forma de cada pessoa contar a história, a forma de cada pessoa viver a história é tão diferente que mesmo as pessoas sendo de um mesmo casal, a gente não consegue olhar ali e encaixar quem é casal de quem. Como nós vimos, o desencaixe ele não é um problema. O desencaixe ele não é uma dificuldade a ser solucionada. O desencaixe ele é decorrente das pessoas serem necessariamente diferentes entre si, decorrente da alteridade. Então, a construção de uma relação, a construção de um vínculo não vem da ideia de como conseguir o encaixe, e sim como que essas pessoas vivem juntas uma história com o reconhecimento e a valorização das suas diferenças. Diferenças, inclusive no âmbito das motivações e desejos inconscientes, inclusive no âmbito das fantasias. No livro Laço Conjugal, o Contar do Caligares traz essa questão de uma forma muito interessante. Como em um relacionamento, cada pessoa ela está ali envolvida com a dimensão da fantasia, que não é uma fantasia única do casal, não é uma unidade a fantasia do casal, não. Além de cada pessoa se relacionar com a outra, além das pessoas se relacionarem entre si, cada pessoa se relaciona também com as suas fantasias. O Contardo diz assim: quem joga tênis sabe o que é um paredão de treino. Vocês imaginam que num clube qualquer exista um paredão de treino contra o qual seja possível jogar de ambos os lados? Imaginem que existam 2 jogadores, um de cada lado do paredão. De longe, isso poderia dar a impressão de que estão jogando juntos. Tem uma pessoa de um lado jogando com um paredão de treino, uma pessoa de outro jogando com um paredão de treino. De longe dá a impressão de que essas pessoas estão jogando juntas. Podemos empurrar a alegoria. Imagine que os jogadores que não estão jogando juntos decidem fazer uma partida. Seria uma metáfora do laço conjugal.
que o Contardo está trazendo aqui é que cada pessoa, ao entrar numa relação, ela também tem essa relação com a sua fantasia. E a fantasia de cada um é como se fosse o paredão de tênis de cada um, né? A pessoa ela não está lá jogando diretamente com a outra pessoa, ela está envolvida com a própria fantasia. E isso é algo bem importante para a gente ter em mente quando alguém traz uma questão amorosa, né? O quanto dessa questão amorosa tem sim a ver com a relação, vamos pensar a relação, a comunicação, a convivência, a intimidade, a troca, o vínculo, mas também pensar essa dimensão da pessoa com as suas fantasias. Como que ela se situa em relação ao desejo? Como as fantasias são construídas em relação ao desejo? Então, ouvir a forma de amar é também ouvir fantasias. Tem um seriado que chama The Affair, né? A tradução seria como se fosse o caso, né? O caso entre duas pessoas que tiveram um caso, um affair, né? E esse seriado ele mostra isso de uma forma brilhante. São duas pessoas que se envolvem, né? A Ellison e o Noah. Só que o episódio do comecinho até a metade mostra a perspectiva de um deles e da metade até o final mostra a perspectiva de outro. Eles estão vivendo a mesma história, as mesmas situações, só que a forma de cada um olhar, a forma de cada um dar significado é muito diferente, a ponto da gente assistir o episódio e ficar em dúvida, né? O que será que aconteceu? Só que o seriado ele não vai trazer, essa versão tá certa, essa versão tá errada, foi assim mesmo que aconteceu, não foi assim. Não, o que o seriado tá mostrando é que ambas as formas de viver são reais. Tanto do começo até o meio, que é da perspectiva de um deles, quanto do meio até o final, que é uma perspectiva de outro. Porque vocês se lembram do conceito da psicanálise de realidade psíquica? O que a pessoa vive, a forma como ela pensa, a forma como as fantasias estão presentes em como ela percebe, vai moldando o que é vivido como real para ela, o que é vivido como real para a pessoa que está vivendo. Então, mais do que uma realidade objetiva dos fatos a ser verificada, a ser averiguada, existe essa questão de ser realidade a partir de como aquela pessoa vive, como aquela pessoa constrói significados, como as fantasias elas têm assim uma função de filtro no que a pessoa percebe, em como a pessoa entra em contato com o que ela está vivendo. E esse seriado mostra isso de uma forma muito interessante. Tanto o Noah quanto a Ellison são casados com outras pessoas, eles se conhecem e se apaixonam. E o seriado vai mostrando também, essa imagem ela é ilustrativa disso, quanto na relação estão presentes os dois que estão se conhecendo e também há a presença neles do relacionamento anterior, no relacionamento do qual eles estão comprometidos. Então, quando pessoas se relacionam, quando a gente considera esse nível da fantasia, há uma complexidade bem maior, porque uma pessoa, ela não é uma unidade individual, né? Ela é habitada por seus laços, habitada por seus vínculos, habitada por seus amores. E a gente conseguir escutar a complexidade dessa dimensão da fantasia é algo muito importante. Eu vou contar só um pouquinho para vocês terem uma ideia assim, de como é o seriado e quem ficar curioso nessa dimensão do quanto o seriado nos mostra o viés da fantasia nas experiências vividas. É um seriado que eu indico para vocês assistirem, né? Quem tem esse interesse em trabalhar com casal é mesmo um material que nos inspira, que nos provoca a pensar questões relevantes. Aqui eles se conhecem,
né? E na percepção da Ellison, ela se vê como alguém ingênua, como alguém que ele se aproxima de um jeito sedutor, que ele se aproxima demonstrando estar interessado nela, e ela recua, e ela está inibida. Essa, do começo ao meio do episódio, a gente assiste a Ellison inibida, acuada, tímida, se sentindo de alguma forma mexida com a presença dele, chegando carismático, envolvente, sedutor, e ela recuando, né? Então aqui está uma percepção dela também, em que ele fala: eu estava me perguntando quando nos encontraríamos de novo. Então, na percepção dela, ele está se aproximando, ele está demonstrando interesse, ele indica que quer estar com ela, gostaria de vê-la de novo, quero continuar falando com você. É como se ela ficasse passiva e ele chegasse nela demonstrando interesse. Aí do meio para o final do episódio mostra a perspectiva dele. E na perspectiva dele, ela é super sedutora. Ele, que é uma pessoa séria, que está preocupado com o casamento, que está preocupado com a família, e ela que demonstra estar interessada. Por exemplo, nessa cena, ela tá tomando banho no chuveiro que fica do lado de fora da casa dela, e eles conversam, e ele percebe isso como um convite. Aqui ela tá na praia e chama para eles nadarem, venha comigo. Então, na percepção dela, ele que está chegando, demonstrando interesse, demonstrando que quer se relacionar. Na percepção dele, ela que é de alguma forma sedutora, né? Aqui volta para a percepção dela e ela responde: não, eu não sei nadar. Então, a gente fica assistindo o episódio e não sabe muito bem o que de fato aconteceu, até porque o seriado não vai ser sobre o que de fato aconteceu, mas vai ser como cada pessoa, a partir de suas fantasias, vive as experiências de uma forma diferente. E isso tem muito a ver com a nossa posição como terapeutas também, né? A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu, como é de fato as situações concretamente vividas por casais. A gente vai escutar como cada pessoa, a partir da sua perspectiva, a partir da sua fantasia, percebe e dá significados ao que vive. Então vou ler aqui um trechinho em que o Contar do Caligares nos diz: quando nos apaixonamos por alguém, a coisa funciona assim. Nós lhe atribuímos qualidades, dons, aptidões que ele ou ela eventualmente não tem. Então, o Contardo aqui está falando da idealização, de atribuir à pessoa qualidades, dons e aptidões que a pessoa não tem, né? E essa imaginação, o que é que faz a gente imaginar outra pessoa tão bela, tão perfeita, tão maravilhosa? O Contardo, ele continua. Ele fala assim: em suma, idealizamos o nosso objeto de amor. Não é por generosidade, é porque queremos e esperamos ser amado por alguém cujo amor nos valeria como lisonja. Vou tentar explicar. É como se, quando eu desejo alguém, eu desejo ser desejada por essa pessoa. Desejar alguém é desejar o desejo dessa pessoa. Quando eu idealizo a pessoa e coloco nessa pessoa características tão positivas, tão especiais, tão maravilhosas, o que está em jogo é o meu desejo de ser desejada por alguém que eu idealizo, pelo olhar de alguém que está numa posição construída por mim como tão especial. Então, de alguma forma, esse processo de idealização diz respeito, na fantasia, à relação da pessoa consigo mesma. Eu idealizo a pessoa que eu desejo, porque eu desejo ser desejada por ela,
e desejando ser desejada por ela, eu seria desejada por quem eu idealizo, pelo olhar idealizado. É complexo, né? É complexo, mas essa dimensão do desejo, da fantasia, das motivações inconscientes, ela é bem complexa. E a gente ouvir como cada pessoa vive suas histórias amorosas envolve toda essa complexidade. Ou seja, diz o Contardo, idealizamos o nosso objeto de amor para verificar que somos amáveis aos olhos de nossos próprios ideais. Falar das experiências amorosas, das experiências de apaixonamento, das experiências de idealização, envolve também pensar não só a relação da pessoa com a outra pessoa, mas a relação da pessoa com ela mesma, como que as fantasias participam ali, como que os ideais daquela pessoa participam ali. Né? E aí vocês podem dizer assim, Marcela, você está falando do apaixonamento, do momento que duas pessoas se apaixonam, igual o Noah e a Ellison, os personagens do seriado. E na convivência? Bom, na convivência, eu peguei esse trechinho da Diana Corso no Psicanálise da Vida Cotidiana, toda essa dimensão da outra pessoa ser uma outra pessoa e isso despertar em nós fantasias que são nossas, e aí as coisas se embaralham, também está presente. Vou ler o que a Diana Corso nos diz. O convívio não destrói o mistério, pelo contrário. Viver uma vida inteira ao lado de alguém é resignar-se a jamais decifrá-lo. Não nos saciaremos um no outro. Ele nunca chegará a nos pertencer definitivamente. Um rio separa os amantes. Travessias são possíveis, mas as margens não se fundirão. Então existe essa questão da gente nunca conhecer completamente a outra pessoa. A outra pessoa ser sempre um enigma, ser sempre um mistério, a outra pessoa ser sempre uma outra pessoa. É o que a Marina Colasanti traz aqui. Ela fala: o outro possui uma pulsação própria, uma vontade própria, um corpo próprio, uma vida própria. Entender que somos dois, que possuímos desejos diferentes e que por isso não podemos cercear, subjugar ou modelar o outro de acordo com a nossa vontade, é condição necessária para que o amor possa se desenvolver. E aí eu trouxe novamente a imagem aqui dos dois personagens para a gente considerar como num relacionamento parece bem simples dizer que a outra pessoa é uma outra pessoa. Mas por mais simples e óbvia que essa afirmação pareça, tá aí um dos maiores desafios quando nós estamos lidando com as questões do amor. Reconhecer a outra pessoa como a outra pessoa, o reconhecimento da alteridade.